Muito bom dia! Seja bem-vindo a mais esse vídeo no meu canal. Tem o pessoal que está assistindo ao vivo agora pelo Instagram e o pessoal que vai assistir depois nas gravações do YouTube. Nós estamos fazendo a leitura do livro de Josué, entendendo algumas chaves bíblicas desse livro incrível. E é um livro para guerreiros, né? Para pessoas que são chamadas às batalhas espirituais. Eu vejo que, de uma forma, no Antigo Testamento, Israel ele era um estado de governo e também um sacerdócio dos céus. Então, no Antigo Testamento, Israel agia de forma diferente. Hoje em dia, com a nova aliança que nós temos em Cristo, nós não guerreamos fisicamente como Israel guerreava. Hoje nós temos autoridade para guerrear no mundo espiritual sem necessariamente termos batalhas físicas. Mas nós vamos ver isso tudo transcrito aqui no Antigo Testamento, no modo batalha física. Mas nós podemos entender e compreender, transcrevendo para a nossa aliança hoje, tudo em espírito. Então, tudo que eu ler aqui, vocês já podem ir trazendo para o espírito de vocês, numa linguagem de hoje, conforme eu for tendo, o Espírito Santo for ministrando em mim, eu vou falando para vocês e de repente vocês têm um entendimento diferente, vocês contam para mim aqui nos comentários, tá certo? E se tiver alguma dúvida, me manda também aqui nos comentários, me manda no direct do Instagram, tá bom? Então vamos começar? Fazer uma oração. Senhor, que toda a minha leitura do livro de Josué venha ser para nos edificar, nos livra de blasfêmia, Senhor, nos livra de heresias, nos livra de setas do maligno, ajusta a nossa armadura, Pai. Ajusta a minha armadura, usa a minha boca, Pai, para que tudo que venha de Ti e não de mim. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então vamos fazer uma passagem pela travessia do Rio Jordão. Se você perdeu os dois capítulos anteriores que eu estava lendo sobre Josué, eu falava sobre o dia em que Josué se viu líder de uma nação, logo após Moisés ser recolhido, né? Estar morto. E aí ele não sabia se Israel ia segui-lo ou não, se ia obedecê-lo ou não, como fazia com Moisés, mas Deus disse que estaria com ele e que era para ele ser forte e corajoso. Todas as batalhas, Deus estaria com ele, né? Josué precisava confiar no Senhor e não na própria força ou no próprio entendimento. E isso é algo que nós temos que começar a entender, né? Nos dias de hoje, nós temos que confiar não no nosso entendimento, nem no que fazemos ou nas nossas obras, porque nós somos falhos o tempo todo, mas sempre confiar que o próprio Cristo está indo à nossa frente e declarar isso também, né? Para o que a gente for fazer. Toda vez que eu saio de casa com o meu carro, eu digo: Senhor, ajusta a minha armadura espiritual e que o próprio Cristo vá à minha frente. Porque quando eu tô saindo de casa, eu não sei o que eu tô indo fazer numa totalidade, né? Às vezes eu estou entrando em algum lugar, estou tomando território, eu nem tô sabendo, né? Vou saber talvez depois, ou durante o processo. Mas antes, às vezes, a gente não sabe, né? A menos que você tenha aí uma visão espiritual, um discernimento, um contato com o Pai muito absurdo. E aí o Pai mesmo te diz: ó, você tá indo lá pra fazer isso. Ainda não acontece comigo. Pra vocês verem que realmente é de pessoa para pessoa, nível para nível, né? Cada um tá num nível diferente. Então, na travessia do Jordão, de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, os sacerdotes levitas carregam a arca, saem das suas posições e seguem. Mas mantenham distância de cerca de 90 metros entre vocês e a arca não se aproximem da arca. Desse modo, saberão o caminho a seguir, porque vocês nunca passaram por lá. Vocês imaginem que, na verdade, o capítulo 3 que eu tô lendo agora, eu até já li na sexta-feira passada. A gente vai dar continuidade aqui no capítulo 4. Eu acho que eu li o 3 e o 4 semana passada. Eu precisava ir pro 5 e pro 6, mas eu tô tão apegada a essa história que estamos aqui ainda. Vou tentar resumir para vocês. Então, Deus dá a direção, Deus dá as especificidades. Quais são as especificidades? Que 12 pessoas carregassem a arca ao chegar no Rio Jordão, não tocasse as águas, ficasse em terra seca. Porque aí Deus abriria as águas novamente, como já tinha feito no Mar Vermelho. Mas agora abriria com Josué. Josué estava na tripulação, parece um voo, né? Mas estava na galera, atravessando o Mar Vermelho, tava. Então, Josué atravessou o Mar Vermelho junto com Moisés e depois veio a liderar a travessia no Rio Jordão. Olha que incrível, né? Josué pôde passar por essas duas experiências. E com certeza ele estar na primeira leva, que foi atravessando o Mar Vermelho, nos mostra o quanto é importante estar com pessoas que vivem o sobrenatural.
Porque quando Deus nos colocar para fazer a mesma coisa, nós vamos ter que ter um dom chamado fé, que é um dom sobrenatural, acreditando que vai acontecer. Então veja vocês, Josué, né, os levitas que levaram a arca, chegam no Rio Jordão e esperam a água abrir com a ordem que Josué tinha dado a eles. Então, o rio se abre, a arca vai até o meio do Rio Jordão, porque foi assim que Deus falou, vai até o meio e espera. E aí as pessoas tinham que passar por eles e ir até o outro lado. Só que eles tinham que passar por pelo menos 90 metros de distância da arca. Isso quer dizer que o Rio Jordão abriu numa largura bem importante, né? Vamos lá, 200 metros de largura. Então isso era água, né? Era realmente uma muralha de água. E aí a galera passa, os guerreiros, os 40 mil guerreiros passam à frente da população. E por último, quem sai de dentro do rio é a arca. Mas antes de sair, Deus dá a ordem de que cada um levasse uma pedra. Os guerreiros, se não me engano, cada um leva uma pedra para eles erguer uma pequena muralha, um pequeno... e tem um nome específico, mas uma montanha de pedras, né? Para demonstrar que eles haviam passado por ali, que essas pedras foram tiradas do meio do Jordão. Isso é para quê? Para as futuras gerações saber que eles de fato atravessaram o Rio Jordão pisando em terra seca. Pegaram essas pedras. E aí a ordem dada a Josué, que o próprio Josué construísse uma montanha de pedras, também com 12 pedras, no meio do Jordão. Então a mesma... gente, qual que é o nome? Não é montanha, tem um nome. Uma pequena muralha, um negocinho de pedra, uma piramidezinha de pedra. Tinha uma fora com 12 pedras e tinha uma dentro com 12 pedras. É a mesma piramidezinha. Uma construída pelos guerreiros, outra construída pelo próprio Josué. E essas pedras estão lá até hoje. E essa foi uma forma que Deus encontrou para deixar recado para as futuras gerações, de que, de fato, Israel atravessou o rio pisando em terra seca. E aí, a questão é que aqui, no capítulo 3 e 4, deixa muito claro de que o Rio Jordão estava em cheia. Para quê? Para que não viesse gente depois dizer assim, mas isso cientificamente podia o rio estar em baixa. Não, aqui na palavra está dizendo que o rio estava cheio. E que para eles atravessar o rio teve que criar muralhas. Então, essa é uma parte importante. Essas são pequenas chaves que vocês vão pegando ao longo da leitura. E aí, no capítulo 4, fala das 12 pedras, que a gente já falou. E no último versículo do capítulo 4, fala assim: e assim se fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Para isso que foram feitas aquelas muralhas, para ter esse memorial, né? A palavra é essa, memorial. Obrigada, Espírito Santo. E agora nós vamos começar a leitura do capítulo 5. A circuncisão dos israelitas de Gilgal. Aqui Deus manda Josué afiar algumas pedras para fazer a circuncisão daqueles que nasceram no deserto, atravessaram o Mar Vermelho e nasceram no deserto, e no deserto não foi feita essa circuncisão, que na época era a aliança que eles tinham com Deus, certo? Então vamos lá. Todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam que o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. E foi para isso que Deus foi dando sinais, que é justamente para os descrentes entender quem é que está na jogada. Não são pessoas, é o próprio Deus. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibaete Aralote. É o local, né? Que significa colina dos prepúcios. Um ótimo nome para se dar para um local. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem. Quer dizer, foi feita uma troca, né? Uma limpa. Todos os que saíram do Egito estavam muito contaminados com toda a crença do Egito. Nos dias de hoje, nós lidamos com um Egito espiritual. Então, o Egito os fez escravos e ainda hoje o espírito de escravidão do Egito percorre as pessoas. Tem gente que gosta de ser escravo. Nós podemos falar aí do nosso Brasil, onde uma região do Brasil gosta muito da escravidão.
gosta de estar amarrado ao governo, gosta dessa escravidão. E um outro espírito que também sai do Egito é o espírito de ocultismo, que também está numa certa região aqui do Brasil, no sul, mais especificamente falando, que é o espírito de ocultismo, onde nasceram igrejas satânicas, demoníacas, onde hoje tem igrejas, agora está até se espalhando pelo Brasil, né? Tem igreja já de Pombagira e tudo mais. É o fim dos tempos, né? Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Assim, no lugar deles colocou seus filhos, e estes estavam incircuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, imagine, né? É uma galerinha aí, e era Josué que tinha que fazer. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento onde se recuperaram. É uma pequena cirurgia, né? Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida do Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal, que é o colina dos prepúcios. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebravam a Páscoa. E no dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermentos e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. A partir daquele momento, eles começaram a comer produto da terra, porque até então eles comiam maná. Até então. A partir do dia que eles comeram o produto da terra, o maná se encerra. Ó. Um dia depois de comerem o produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram o fruto da terra de Canaã. Então, a partir do momento em que você que você sai da provisão do Senhor, aquela provisão que é divina, se encerra. Tem um período, né? E aí você já precisa se movimentar com as próprias mãos. Estando Josué, já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, ele respondeu. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então, quem será que é, né? Eu só conheço um comandante dos exércitos de Deus, que é o próprio Jesus, né? Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: qual mensagem o Senhor tem para o seu servo? E nenhum anjo aceita que nos prostremos diante deles. O único que aceita é Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é digno. O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, seus homens e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem ao longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Nun, chamou o sacerdote e lhes disse: imagina, eram 40 mil soldados, essa galera que foi marchar, né? Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca, e ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Eles estavam armados com o quê? Com o chifre, né? Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas e a arca da aliança do Senhor e ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo, tocavam as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia em que eu ordenar, e então vocês gritarão. Que era só no 7º dia, né? Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca. Os 7 sacerdotes levaram as trombetas, e iam adiante da arca do Senhor tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente delas, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia também rodearam a cidade uma vez, e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias se repetiram aquela ação. Então por 6 dias eles fizeram só isso. No 7º dia levantaram-se ao romper da manhã. Isso aqui é outra chave. Levantaram-se ao romper da manhã é um horário. E esse horário é 6 da manhã.
6 da manhã, 9 horas, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 horas da noite, meia-noite, 3 da manhã e novamente 6 horas da manhã, são horários de portais, são horários de oração, são horários de troca de turnos de anjos, é assim que falam. Aqui não diz isso, mas como a gente sabe que o céu é organizado, a gente acredita que seja isso, né? Por exemplo, quando Jacó agarra o pé do anjo e o anjo diz, eu tenho que ir. Era um horário que ele precisava voltar, né? O anjo também, nesse caso, era Jesus, né? Porque temos esses horários aí para clamar ao Senhor. E também tem pessoas que falam que cada horário é legal para clamar por uma certa coisa. Eu vou achar isso, vou trazer para vocês. No 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem. O Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe, que é aquela que ajudou eles, né? E todos os que estavam com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, porque o Senhor foi bem claro. Não se apossem de nenhuma delas para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro, todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou, o som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruíram ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos e todos os seres vivos que nela haviam. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra, entrem na casa da prostituta, tirem-a de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes, tiraram de lá toda a sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel, pois incendiaram a cidade inteira e tudo o que havia nela, mas entregaram a prata, o ouro, os utensílios de bronze, de ferro, de tesouro e santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta e sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões, e Raabe vive entre os israelitas até hoje. No caso, hoje já não, né? Naquela ocasião, Josué pronunciou esse juramento solene. Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço do seu filho mais novo, porá suas portas. Assim, o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. E eu quero muito chegar nos próximos, eu vou dar um spoiler para vocês. Os próximos capítulos é o seguinte. Então, o que acontece? Aí, nos próximos capítulos, eles vão lutar com uma nova tribo. Deixa eu achar aqui o nome da tribo. Eles vão lutar com uma tribo. E aí, acho que é Ai é o nome. E eles vão pra lá pra lutar e eles perdem. 36 homens são mortos. E aí Josué fica, ué, cara, não tô entendendo por que tá acontecendo isso. O Senhor falou que era pra gente fazer, que a gente ia ganhar, o Senhor ia à nossa frente. Só que aí ele voltou e falou, peraí, tem alguma coisa de errado, eu vou orar. Chegou lá no acampamento, meteu a cara no chão, colocou terra em cima da cabeça e ficou orando ali até o Senhor falar com ele. E aí o Senhor fala com ele e fala, meu amigo, eu disse que não era pra ninguém pegar despojo nenhum da guerra e que era pra tudo que era de Jericó ser entregue a mim, né? Não era pra ninguém ficar com nada. Só que tem um cabo aí no meio que desobedeceu. E agora você é que se vira e acha o cara. Chama ele as 12 tribos e aí começa, né? Só que conforme ele vai separando, ele vai separando a galera, o Senhor vai meio que direcionando ele, né, em espírito. E ele já se liga de quem que é o baita, né? É o Acã, que se apossou de uma capa e de prata. E aí o Acã confessa, fala onde é que tá. Os guerreiros vão lá, buscam tudo, trazem e colocam na montanha de coisa que eles vão queimar. Só que, assim como Josué tinha dito para eles que quem pegasse algum despojo seria destruído também, Acã vai pra fogueira, né? E aí Acã é queimado junto com as coisas. Por quê? Porque quando Deus fala, você tem que ser no mínimo. Se você é guerreiro, cara, e você não quer, faça um link com o Novo Testamento, que hoje a gente guerreia em espírito. Se Deus te manda fazer desse jeito, tu faz desse jeito, cara. Se tu fizer de algum jeitinho errado, se você fizer por conta própria, tu vai te estrepar. Porque aí o inimigo, ele tem a autoridade do Senhor pra tocar em você. Que foi exatamente o que aconteceu aqui. A galera de Ai conseguiu ganhar deles a primeira batalha porque tinha um cabo que tinha saído da linha.
tinha saído do caminho, entendeu? Aí depois que eles fizeram o que o Senhor mandou, daí mataram esse cara, o que acontece? Aí o Senhor diz, agora vocês podem ir. Agora vocês vão que vocês vão ganhar dos caras. E eles voltaram guerreiros, vencedores. E digo mais, daí o Senhor ainda fala, agora, assim que vocês ganharem dessa tribo, vocês podem ficar com todos os despojos deles. Então, quando o Senhor quiser que você fique com os despojos, você vai ficar. Quando Ele disser não pegue, você não pega. Se o Senhor disser vai, tu vai. Se o Senhor disser ora, tu ora. Se o Senhor disser monta uma galera para orar em tal lugar, você faz. Se Ele disser não vá, não vá. Porque nós temos que entender que quem vai à nossa frente é o Senhor. No Antigo Testamento eram guerras físicas e era o Senhor quem ia à frente e ganhava essas guerras. E as guerras eram físicas, mas ainda assim era ganhado espiritualmente. A vitória era espiritual. Nos dias de hoje nós não temos mais esse confronto físico, nós estamos na nova aliança. Mas é o Senhor que vai à nossa frente. Continuamos lutando e guerreando espiritualmente. Hoje, diretamente com os próprios demônios, com os caídos. Então, a gente tem que estar no mínimo debaixo da palavra do Senhor, nós temos que estar no mínimo buscando santidade, nós temos que estar no mínimo se consagrando, jejuando, tendo uma vida em espírito. E como nós somos cidadãos dos céus, somos estrangeiros nessa terra, nós temos que estar vivendo a cultura do reino. Nós temos que estar vivendo agora a cultura do reino, aquilo que vamos viver mais tarde. Então, estar vivendo na presença do Senhor. Eu estou muito ansiosa para chegar nos capítulos 7 e 8, que vão ser amanhã, porque vai falar sobre isso, que eu dei esse spoiler para vocês agora, mas eu estou muito, muito ansiosa para chegar nessa parte da história, porque é muito legal a gente entender as ordens que o Senhor nos dá e a forma como Ele guerreia. Porque é exatamente como era antigamente, só que agora em espírito. Deus não é um Deus que muda, Ele não muda, nada nele muda. A ideia dele não muda, a forma dele lutar não muda. Pra gente, algumas coisas podem mudar. Antigamente era, por exemplo, a gente lutava fisicamente e hoje a gente luta em espírito. Mas para Deus sempre foi espiritual. Ele não muda. Nunca mudou, nem nunca vai mudar. O que Ele dá para alguém, eu vou dar um exemplo para vocês. Não tem um pastor aí que tem uma unção fenomenal, mas que tá fazendo tudo errado, tá usando a unção dele para outra coisa? Aí você pergunta, como é que Deus dá uma unção para uma pessoa dessa? Porque um dia esse cara foi fiel. Só que aquilo que Deus dá, Ele não retira. Ele não volta atrás. Deus dá a unção para alguém, Ele não tira. E a gente pode ver isso pelos anjos. Deus criou todos os anjos. 1/3 dos anjos se rebelou e caiu. Mas eles não perderam o poder. Deus não retirou deles sinais e maravilhas. Eles podem curar, eles podem se transfigurar, eles podem se transformar, eles podem fazer o que eles quiserem. A única coisa que eles perderam, mas por escolha deles, foi estar na presença do Senhor, né? Viver para sempre com o Senhor. E eles perderam a beleza que eles tinham. E isso é muito claro, até mesmo aqui na Terra. Porque você só tem beleza se você estiver próximo à luz. Se você estiver na presença do Senhor. Uma vez que eles saíram da presença da luz e é por isso que eles estão em trevas. Então, longe do Senhor, a tua aparência física é feia mesmo. Eu tava até falando disso com uma moça ontem, que ela falou que ela tá há 2 anos e 7 meses limpa. Ela era usuária de drogas. E aí a gente tava fazendo essa comparação. Porque um usuário de drogas, por exemplo, ele fica assim num estado físico muito deplorável. Mas quando ele vem pro Senhor, porque muito dificilmente um usuário de drogas consegue sair dessa vida sem estar na presença do Senhor, ele passa, a pessoa volta a ficar bonita, lógico, consegue ficar limpa das drogas e vai se limpando dessas coisas do mundo e voltando para a luz, ela consegue ter beleza novamente. Vocês compreendem que foi por isso que os anjos ficaram feios? Eles até conseguem se transfigurar, mas essa não é a original natureza deles. Eles podem se transfigurar no anjo de luz, como a palavra diz, mas essa não é a aparência original deles, é uma ilusão, né? E de ilusão, muita gente pode viver. Enquanto houver mundo, né? Até que o Senhor venha. E aí acabou. E aí é cada um pro seu canto, né? Ou pro inferno, ou pra eternidade. Eu já fiz a minha escolha. E você? Então eu espero você amanhã no próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.